Bom, gurizada, continuando o nosso vídeo sobre Grécia, os últimos pontos só, para a gente passar a analisar Roma, que é a segunda proposta da aula de hoje, é, eu destaco ainda da Grécia uma série de conflitos. A história grega foi marcada por grandes guerras, é um povo envolvido com grandes guerras, né? Como eu disse para vocês, a visão dos gregos não era necessariamente negativa sobre as guerras. Eles achavam as guerras necessárias e achavam que as guerras eram prosseguimento na Terra de desentendimento entre os deuses que se davam num plano superior. Bom, a história grega ela é marcada por três grandes conflitos. O primeiro conflito é a Guerra de Troia, uma disputa pelo porto de pelo porto de Troia. Troia é uma polis, uma das primeiras grandes polis, uma das primeiras potências militares e econômicas da Grécia, a polis de Troia, que vai ser desafiada pelas outras cidades gregas. Né? Segundo a mitologia, por causa do rapto de Helena, o príncipe é, é, Paris, o príncipe Paris de Troia, rapta Helena, rainha de Esparta, né? E que era muito maltratada pelo seu marido, o rei de Esparta Menelau, e então Helena aceita ir. Então não foi bem um rapto, foi meio um, um enrosco. Foi um enrosco da Helena, rainha de Esparta, com Paris, príncipe de Troia. Helena vai para Troia e Menelau, rei de Esparta, se sentindo humilhado por ter perdido a esposa, pede ajuda ao seu irmão Agamenon, o mais poderoso rei da Grécia na época, e Agamenon então convoca as outras cidades da Grécia, as outras polis gregas, para se unirem contra a cidade de Troia. Então, mitologicamente, estava se lutando por Helena e pela honra perdida de Menelau. Se vocês querem escutar toda essa história, através de uma. Toda não, mas querem escutar uma referência muito bonita a essa história, escutem na voz Zé Ramalho uma música com um nome grande, né? Mulher nova, bonita e carinhosa, faz um homem gemer sem sentir dor. Nessa música, o compositor, né, ele vai, eu não lembro se foi o Zé Ramalho que fez essa letra dessa música, confirmar depois. Eu adoro essa música, como adoro tudo que vem de Zé Ramalho, né? O nosso Bob Dylan brasileiro, nosso místico brasileiro, né? Depois de Raul Seixas, que deixou o título com o Zé Ramalho de místico, né? E o Zé Ramalho ele tem essa questão de nessa música trabalhar as grandes mulheres que mudaram a história, né? E de como a beleza das mulheres fez os homens se tornarem quase que escravos dela. Ela vai falar de Maria Bonita, a mulher de Lampião, vai falar de Helena. Né? Então, vale muito a pena escutar essa música. Mulher nova, bonita e carinhosa, faz um homem gemer sem sentir dor. Se estamos falando de música, inclusive, eu recomendo outra. Né? Que foi composta por Chico Buarque de Holanda. Eu confesso que eu gosto mais da versão do Ney Matogrosso. Para mim, um dos maiores cantores da história da música, que foi e é Ney Matogrosso. Que é a música Mulheres de Atenas. Famosa música Mulheres de Atenas. Se tiverem curiosidade, escutem. Eu prefiro a versão do Ney Matogrosso, mas alguns preferem, ou muitos preferem o Chico Buarque cantando. Eu confesso que eu não gosto muito da voz do Chico Buarque. Mas nessa música, o que o Chico Buarque analisa? Ele analisa como as mulheres eram maltratadas em Atenas e o papel de submissão das mulheres em Atenas aos homens. É claro que Chico Buarque não estava falando de Atenas. Ele vai usar a situação das mulheres de Atenas para falar sobre a situação das mulheres no Brasil, né? E que continua até hoje com uma série de problemas. É só vocês verem o aumento dos casos de estupro que estão ocorrendo no Brasil e inclusive na nossa região sul aqui do estado. Né? Tivemos esse caso terrível, esse crime hediondo que foi praticado aqui no Cassino, ali na ida do Querência, do bairro Querência para o bairro Cassino ali, onde uma jovem foi estuprada semana passada. Né? Desses horrores de uma sociedade construída através da questão do desejo sexual e da imposição do desejo sexual. Tá? Então, vale a pena escutar também Mulheres de Atenas. São duas indicações para vocês.
Quem é que vai vencer essa guerra de Troia? Quem vence são as outras cidades gregas. Troia é destruída, aniquilada, né? A população de Troia, quem não é morto é escravizado pelas outras polis, né? E o porto de Troia passa a ficar sob domínio das outras cidades. Essa é uma guerra importante que ocorreu no início da história grega, ali na transição do período pré-homérico para o período homérico, nós temos essa guerra aí. Bom, além da guerra de Troia, duas outras guerras vão ser fundamentais e vão causar a decadência da Grécia. Porque através dessas guerras as cidades vão se esfacelar, vão se desestruturar, vão se aniquilar, permitindo que um povo de cima da Grécia dominasse a Grécia, que são os macedônios. Uma delas é chamada Guerra Médica, ou Guerras Médicas, porque são 3, também chamadas de guerras greco-pérsicas. Então, guerras médicas ou guerras greco-pérsicas, quando as polis gregas vão esquecer por um momento sua eterna rivalidade e vão se unir em nome do combate a uma grande ameaça que estava surgindo do leste, o Império Persa. Nós já comentamos sobre isso. Sob o comando do rei Dário, o rei Mascate, né? O rei da moeda, do Dárico, o rei do comércio, o rei das riquezas, sob o comando do rei Dárico, o Império Persa se expande em direção à Europa e precisava dominar as cidades gregas para entrar a Europa dentro. Entre a Pérsia e a Grécia, entre a Pérsia e a Europa, estavam as cidades gregas. Por isso os persas atacam a Grécia em busca do domínio da Europa, e também porque queriam dominar as riquezas das polis gregas, porque queriam que as cidades gregas pagassem impostos para o rei Mascate, né, o Dário, por isso é que os persas atacam e as cidades gregas acabam formando uma liga, a tal da Liga de Delos, a união das polis gregas sob comando de Atenas para combater o Império Persa. Esparta luta ao lado da Liga de Delos, Esparta luta ao lado de Atenas, mas Esparta não aceita fazer parte da Liga de Delos, porque Esparta não aceitava ficar sob comando de Atenas. Então nós vamos ter a Liga de Delos, sob comando de Atenas, mais Esparta contra o Império Persa. Vai acontecer uma coisa que se pensava impossível: as polis gregas vão vencer o magnífico Império Persa. Na primeira guerra vão vencer o rei Dário I do Império Persa, e na segunda e terceira guerras médicas, ou greco-pérsicas, as polis gregas vão vencer o rei Xerxes, o grande rei Xerxes, né? Só que o problema é que logo depois que acaba essa guerra, os gregos vencem os persas, a cidade de Atenas passa a usar a Liga de Delos para enriquecer explorando as outras cidades. Em nome do eterno medo de que a Pérsia voltasse a atacar, Atenas passa a cobrar impostos sobre as outras polis, e Atenas passa a enriquecer e se tornar muito poderosa. Através desse poder que Atenas vai ganhando, o equilíbrio que havia na Grécia entre as duas principais cidades, Atenas e Esparta, vai se desfazendo. Atenas vai se tornando muito mais poderosa que Esparta. Esparta, então, funda uma liga de oposição, a Liga do Peloponeso, e Esparta e Atenas partem para a guerra entre as duas cidades e entre os dois modelos, a democracia de Atenas contra a gerontocracia, o governo dos velhos de Esparta. O tom libertário de Atenas contra o tom autoritário de Esparta. Nós vamos ter uma guerra que vai durar 27 anos, e nós vamos chamar essa guerra de Guerra do Peloponeso, né? Que vem depois. As guerras médicas ocorrem antes. Logo depois ocorre a Guerra do Peloponeso. E nessa guerra Esparta vai vencer Atenas. Com o apoio das cidades aliadas da região do Peloponeso, Esparta vence Atenas. Inclusive Esparta contou com o apoio do Império Persa, né, para vencer Atenas. Esparta vence Atenas. Só que essa guerra é tão longa e tão custosa que ela vai enfraquecer as duas cidades. As duas cidades vão se enfraquecer. A partir do enfraquecimento das duas cidades, uma terceira cidade toma o poder da Grécia, se torna a cidade mais poderosa, a cidade de Tebas, liderada pelo rei Epaminondas. Só que esse domínio dura muito pouco tempo. Atenas e Esparta esquecem de novo suas diferenças, se unem e vencem Tebas mais uma vez, mas nisso a Grécia estava lutando há 100 anos, ou aproximadamente 100 anos.
nas guerras médicas, depois na Guerra do Peloponeso, depois na tomada do poder por Tebas, depois na derrubada de Tebas por Atenas e Esparta. A Grécia se esfacela nos seus conflitos internos. E a partir do enfraquecimento das cidades gregas por guerras internas, por guerras entre elas, se possibilita que um rei chamado Filipe II da Macedônia domine toda a Grécia. E faça com que todas as cidades se tornem vassalas do comando dele. Depois que Filipe II morre, assume seu filho, Alexandre o Grande, Alexandre Magno, Alexandre Magnífico, e Alexandre o Grande consolida seu domínio sobre a Grécia e faz com que as cidades percam importância. Estava sendo formado um dos maiores impérios que um homem já produziu. Alexandre o Grande vai formar o considerado segundo maior império construído por um homem só. Só Gengis Khan, na Idade Média, vai conquistar mais terra do que Alexandre o Grande. De qualquer forma, essa é a decadência da Grécia. A decadência da Grécia é quando a Grécia, graças a conflitos internos, vê suas polis se enfraquecerem, suas cidades se enfraquecerem, e com isso a Grécia possibilita o seu domínio pelo povo macedônio, primeiro de Filipe II e depois de Alexandre o Grande. Tá? Então, é um resumo rápido de alguns pontos importantes dessa civilização inacreditável que foi a civilização grega. Vou mostrar algumas imagens, não sei se eu vou conseguir mostrar, porque eu estou gravando para vocês pelo celular. Vamos ver aqui se a gente consegue mostrar. Essa é a Grécia. Aí vocês têm uma imagem da Grécia Antiga. E o método Bagual, tá, pessoal? Estou apontando para o notebook aqui, o celular. Vamos ver se a gente... Depois vocês me comentem se deu para observar isso aí ou não. Bom, o que mais aqui? Vamos ver aqui. Essa é a civilização grega. Aqui, vamos ver na pasta aqui. Este é o maior dos deuses da Grécia, o deus Zeus, deus da justiça e do equilíbrio, Zeus. O que mais que eu tenho aqui com algumas imagens para mostrar para vocês? Essa é a moeda de Atenas, é o dracma. Tá? A moeda que os atenienses usavam. Um dos primeiros povos a usar moeda, os atenienses. Aqui nós temos a Acrópole, era um lugar central onde se davam as discussões políticas em Atenas, as ruínas, né? Isso é um teatro grego, uma das invenções dos gregos, em especial uma das invenções de Atenas, é o teatro. Tá? Os gregos valorizavam demais o teatro, é uma das principais formas de arte dos gregos, o teatro. Aqui, a Vênus de Milo, é uma das esculturas que marca a Grécia. Note a beleza e a preocupação dos gregos em ressaltar cada parte do corpo humano. É o antropocentrismo, o homem como centro das criações, como centro do pensamento. O Discóbulo de Miron, de novo, vejam a beleza plástica dessa imagem. Tá? De novo, o antropocentrismo, o homem como centro de todas as coisas. Outra escultura que mostra dessa vez os deuses, né? E vejam o formato humano dos deuses aí. Aqui o Partenon, a grande obra de Atenas, né? E olha, o uso das colunas é uma marca da arte, da escultura grega. Tá? E aqui o busto, uma escultura de como seria o rosto de Alexandre o Grande, Alexandre da Macedônia. E aqui o reino de Alexandre. Ele saiu daqui, ó. Essa é a Macedônia. Ele domina a Grécia, domina a Líbia, domina o Egito, vai se autoproclamar faraó, domina a Palestina, né? Domina a Fenícia, do hoje Líbano, né? Domina a atual Turquia, na época chamada Capadócia, né? Domina a Mesopotâmia, olha os assírios aqui, ó. Domina a Mesopotâmia, domina a Armênia, domina a Pérsia e vai até a Índia. Né? Inclusive ele vai fundando várias cidades em sua homenagem. Olha como tem Alexandrias, ó. As cidades em homenagem a Alexandre o Grande, ó. Só aqui olhando rapidamente já apontei 3, 4 Alexandrias, 5, 6, né? Por onde o Alexandre ia passando, ele ia fundando as suas Alexandrias. Por que ele não foi adiante? Porque quando ele chegou aqui, ele estava há 13 anos lutando sem parar. Alexandre tomou poder com 20 e lutou sem parar até seus 33 anos. Quando tinha 33 anos, o exército de Alexandre exigiu voltar para casa. E então Alexandre, para punir seus soldados, por eles não terem aceito irem até a China, que era o sonho de Alexandre, ele, para punir os soldados, muda a rota de volta e volta pelo meio do deserto. Com isso, ele extermina o seu próprio exército de sede e de fome. Né? E ele acaba se exterminando. Ele vai pegar uma doença,
No deserto não se sabe bem que doença é, sabe-se que essa doença vai ser agravada pelo consumo abusivo de bebidas alcoólicas, em especial vinho, grande paixão dos gregos e uma paixão incondicional de Alexandre, que termina morrendo sem nunca ter voltado para casa. Ele morre na cidade da Babilônia, lá na Mesopotâmia. Ele morre aqui, ó, quando ele estava voltando. Tá? Aí nós temos então o esfacelamento. Isso aqui é uma imagem de um soldado espartano, um hoplita, que é como a gente chama os soldados de Esparta, um dos exércitos mais inacreditáveis que o mundo já teve. Exemplos de colunas gregas, ó. Olha aí, ó. Exemplo de artes gregas. Aí é um quadro que tentou reproduzir como seria Atenas no seu auge. Aqui um outro quadro que fala da a era de Péricles, e vocês têm aqui o Péricles, o pai da democracia. Por que essa imagem é interessante? Porque ela mostra os cidadãos em torno de Péricles. A democracia é a possibilidade dos homens conversarem, discutirem e tomarem decisões em conjunto, no que a Grécia foi a pioneira. Na verdade, a Grécia não, Atenas foi a pioneira. Temos alguns erros, como mulheres presentes. Mulheres não participavam de decisões políticas, né? E o pintor se errou aí. Só algumas imagens. Eu vou colocar essas imagens no nosso AVA, do KVG, para vocês poderem olhar depois. Com isso eu saio da Grécia e nós vamos dar uma olhada na outra grande civilização do mundo antigo. Temos que dar uma olhada na civilização romana. Né? E aí nós vamos para outra civilização extraordinária, que foram os romanos. Vou fazer o mesmo esquema, inclusive vou seguir a mesma ordem para vocês poderem acompanhar, tá? Comparando gregos com romanos. Eu brinco que é uma brincadeira só. Eu brinco que se eu fosse comparar gregos com romanos, eu diria que os gregos são mais femininos, se é que isso é possível. E eu sempre digo que os romanos são mais masculinos. Em que sentido eu considero que os gregos são mais femininos? Eu considero que os gregos são mais femininos porque eles são mais criativos. Os gregos são mais sensíveis. Os gregos são criativos, sensíveis. Os gregos são criadores. E os romanos? Os romanos, eles não são tão criativos quanto os gregos. Mas o que os romanos são? Práticos. Os romanos são práticos. Se os gregos eram líricos, apaixonados, os romanos são violentos. Os romanos são... eu vou dizer assim, os gregos pensam, os romanos aplicam o conhecimento. Se os gregos pensaram a base do pensamento ocidental, os romanos aplicaram o que os gregos pensaram e revolucionaram o nosso pensamento através de como eles aplicaram o conhecimento. Os gregos gostavam de colunas porque as colunas passavam a ideia do equilíbrio na arquitetura. Os romanos vão pegar as colunas pensadas pelos gregos e vão usar para sustentar prédios. E aí nós temos uma revolução na área da arquitetura feita pelos romanos. Os gregos são apaixonados por oratória, a arte de falar bem em público. Os romanos vão pegar a oratória dos gregos e vão usar para fazer política. Né? É um outro exemplo que vocês têm. Os gregos amam falar bem. Os romanos usam a arte de falar bem na prática e vão ser revolucionários na forma de fazer política. Inclusive, na política nós temos uma grande diferença. Os gregos acham que a política tem que ter um fundo ético. A deontologia, a filosofia preocupada com a ética é uma marca da filosofia grega. Os romanos, eles não têm a mesma visão. Para os romanos, faz parte da política corrupção, abusos de poder, chantagens. Os romanos são práticos. Enquanto os gregos se preocupam em fazer uma política ética, os romanos acham que a política é uma arte que pressupõe o uso de coisas boas e de coisas ruins. E o bom político não é aquele que age de forma ética. O bom político, para os romanos, é aquele que sabe o momento de ser ético e o momento de ser antiético. Vejam a diferença entre os dois povos. Outro exemplo, os gregos inventaram a filosofia. Tales de Mileto é o pai da filosofia. Tem um filósofo romano? Sêneca. Para mim, o maior filósofo de Roma. Sêneca, o maior filósofo de Roma, não se compara a nenhum dos grandes filósofos gregos. Né? Porque a filosofia é uma arte grega. O que os romanos fizeram? Eles vão pegar a filosofia dos gregos e vão aplicar na prática. Se os gregos revolucionaram o mundo com a filosofia, os romanos vão revolucionar o mundo com o direito. A criação grega, a aplicação na prática romana.
Os romanos tinham total consciência de que eles não conseguiriam desenvolver a capacidade criativa dos gregos. Então os romanos vão se dedicar a estudar a criação grega e aplicar na prática. Essa é a relação entre os dois povos, né? Cito um outro exemplo. O amor. O amor é visto pelos gregos como algo poético, como algo... Tem uma música da Rita Lee, vou indicar minha terceira música, que eu adoro, porque eu acho uma música com uma letra impressionante dessa grande música que é a Rita Lee, que se chama Amor e Sexo. Tá? Quem está curtindo essa live, esse meu vídeo hoje, e quiser dar uma olhada, vale a pena. Tá? Amor e Sexo, inclusive o clipe é belíssimo, se quiserem procurar no YouTube. Bobear, eu vou colocar no Ava esses clipes aí. Nesse clipe, a Rita Lee fala do amor e do sexo. Né? E é muito bonito como a Rita Lee trata esses dois sentimentos tão humanos. Eu diria que os gregos são o amor, os romanos são o sexo. Para os gregos o que interessa é a paixão. O que interessa para os gregos é a conquista. O que interessa para os gregos é o sentimento. E para os romanos o que interessa é o sexo. Não é à toa que os romanos são uma das civilizações antigas em que os arqueólogos mais acham esculturas, pinturas, prédios com temática sexual. Quando se acharam, por exemplo, as ruínas da cidade de Pompeia, os arqueólogos ficaram impressionados com a quantidade de prédios em que eles acreditam existiam, desculpe o palavreado, puteiros romanos. Né? São os gregos e os romanos. Os gregos, o povo da paixão, os romanos, o povo da praticidade, inclusive na questão sexual. Bom, localização dos romanos. Os romanos estão localizados na Península Itálica, na bota italiana. Portanto, os romanos eles estão a oeste dos gregos. Os romanos estão a oeste dos gregos. Os persas não chegaram a atacar Roma? Não, porque os persas pararam na Grécia. Para os persas terem chegado a Roma, eles teriam que passar pelos gregos. E tem um outro detalhe que nós temos que tomar cuidado. A civilização grega ela começou no ano de 2000 a.C. Tá? E ela vai até mais ou menos 340 a.C. Então, de 2000 a 340 a.C., nós temos a civilização grega. Tá? Os romanos eles vão surgir em 753 a.C. E os romanos vão começar a se expandir a partir de mais ou menos 400 a.C. Então, quando nós estivermos vivendo as guerras entre as cidades gregas, que vão gerar o enfraquecimento da Grécia e o domínio por Alexandre, primeiro pelo pai dele, depois por Alexandre, Roma está recém começando sua expansão. A civilização romana é posterior à grega. Chegaram a conviver? Sim, mas quando eles conviveram, Roma estava recém começando a sua formação. E a Grécia estava entrando na sua decadência. Tá? Esse é um cuidado que nós temos que ter. Então, os romanos estão localizados na região da Península Itálica, em geral em torno de um rio. Os romanos vão se estruturar no início. O rio Tibre. Tigre é da Mesopotâmia. O rio Tibre é o rio em torno do qual os romanos vão começar a se estruturar. Ao contrário dos gregos, que eram um povo de comércio, embora os romanos façam comércio, a principal atividade dos romanos é a agricultura. Os romanos são mais agricultores do que comerciantes. Né? É uma grande diferença entre os dois. O que mais? Os gregos são formados pela mistura de cretenses, aqueus, jônios, dórios e eólios. Esses 5 povos misturados deram origem à civilização grega. Cretenses, aqueus, jônios, dórios e eólios. Os romanos são uma mistura de 3 povos. Latinos, sabinos, 4. Latinos, sabinos, etruscos e úmbrios. Ou seja, os povos que formaram os gregos não são os mesmos que formaram os romanos. Tá? Ainda, questão militar, estou seguindo a mesma ordem dos gregos. Questão militar. O exército romano foi uma das coisas mais extraordinárias da história militar. Mais do que isso, no mundo antigo o exército romano beirou a perfeição. Qual era o grande mérito do exército romano? A organização, a disciplina. O exército romano ele é todo pensado matematicamente.
como se fossem quadrados, que se encaixassem em quadrados maiores, que se encaixassem em quadrados maiores, formando as grandes legiões romanas. E dentro das guerras, os soldados eles tinham que ficar dentro das suas unidades, que eram marcadas com flâmulas e com... Como é que eu vou dizer a vocês? Com apitos, com gritos. Então, cada parte da legião tinha sons para que os soldados ficassem ali dentro. E flâmulas para o soldado seguir onde é que ele tinha que estar. O mérito dos romanos é a organização. Claro que isso, no futuro, vai gerar um problema para os romanos. Os romanos vão ser tão organizados, tão metódicos no seu exército, que vão ser destruídos pela ousadia, pela desorganização, entre aspas, dos povos bárbaros, que vão terminar dominando o Império Romano. Bom, força militar, escravidão. Os romanos são um dos povos mais escravistas do mundo antigo. Por quê? Porque são um dos povos mais militares do mundo antigo. Quanto mais militar for um povo, mais escravista ele é. E os romanos são um povo muito militar e, portanto, muito escravista. Tá? Escravidão pelo quê, Delmar? Escravidão por dois motivos, os mesmos da Grécia. Virava-se escravo em Roma por conquista, é a principal forma, as conquistas militares. Roma dominou o mundo conhecido pelos romanos, Roma dominou quase todo. E além das conquistas, no início Roma também escravizava por dívidas, que nem na Grécia. Se na Grécia a escravidão por dívida foi proibida por Solon, em Roma nós vamos ter uma lei, a Lei Licínia Sextia, que vai proibir a escravidão por dívidas. Tá? Aí vai continuar existindo só a escravidão por conquista militar, essa não vai desaparecer. Roma vai ter ao longo de toda a sua história escravos. Tá? O que mais? A forma de expansão. Os gregos, eles, embora tivessem guerras, a principal forma de expansão dos gregos é através da formação de colônias. Os gregos eles iam pelo mar Mediterrâneo, navegando, levando produtos, comercializando, e por onde os gregos iam indo, eles iam formando colônias. Dessas colônias eles tiravam produtos para comercializar. Tá? O que a gente chama de diáspora grega, formação de colônias, né? E com isso a expansão da cultura grega. Se os gregos se espalharam formando colônias, os romanos se espalharam conquistando, dominando. Os romanos são dominadores. E a expansão romana pela Europa, pelo norte da África, pelo oeste da Ásia é através de guerra. Né? E os romanos tinham inclusive um ponto interessante. Os romanos eles dominavam, mas uma das principais preocupações dos romanos era, após eles dominarem, eles expandirem a cultura deles pelos povos que eles dominavam. Então, por exemplo, quando Roma dominava um território, Roma, logo depois de dominar o território, começava a construir obras nesse território que eles dominavam. Aquedutos, estradas, cidades, monumentos, esculturas. Para quê? Para que o povo dominado aceitasse a sua dominação. Né? Quando um povo era dominado por Roma, Roma entupia esse povo de obras, e com isso os povos pensavam que era melhor ser dominado por Roma do que não ser dominado. Muitos povos não foram dominados, muitos povos se renderam a Roma para poder também participar dos benefícios de ser romano. Ia ter que pagar imposto, ia ter que fornecer escravo, mas em compensação, tu ia ter todo um processo de investimentos de Roma. Outra estratégia que Roma fazia era dar parte das terras que Roma dominava para os soldados. Conforme Roma se expandia, Roma ia dando para os seus soldados terras. Qual é o objetivo disso? Primeiro, estimular os soldados a conquistarem territórios. Segundo, romanizar os territórios. Quando Roma dava terra aos seus soldados, Roma estava fixando nesses territórios famílias romanas. Inclusive havia exigências. Uma das exigências de quando Roma dominava um território é que o soldado que ganhasse terra era obrigado a ter parreirais, porque um dos maiores símbolos de Roma, da cultura romana, era o vinho. E é por isso que Roma exigia que os soldados produzissem vinho. E com isso Roma ia romanizando os territórios que ele ia dominando. Também é interessante que Roma fazia a mesma coisa que hoje os Estados Unidos fazem. A principal forma de dominação dos Estados Unidos não é pela guerra. Né? A principal estratégia de dominação dos Estados Unidos não é a guerra. A principal estratégia de dominação dos Estados Unidos é a cultura. Nós somos dominados culturalmente pelos Estados Unidos. E aí está o grande poder dos Estados Unidos. Olhem as camisas que nós usamos. Vejam que a maioria das camisas que nós usamos ou que as pessoas usam na rua tem ditados em inglês.
porque a dominação dos Estados Unidos é através da língua. Olhem as músicas. Quem são os cantores mais famosos mundialmente? São cantores que cantam em inglês. Tu quer fazer sucesso, tem que cantar em inglês. Porque o inglês é a língua universal, uma imposição cultural dos Estados Unidos. Podemos ir adiante. Nós estamos acompanhando há 4 ou 5 dias sem parar o resultado da eleição dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, que inclusive se consideram a maior democracia do mundo e se chamam de América, e se chamam de americanos, como se só eles fossem América e só eles fossem americanos, eles impuseram a cultura deles. Olha o cinema. Olha o que nós consumimos de cinema dos Estados Unidos. Ou vocês não notaram que na maioria dos filmes que vocês veem, existe a bandeira dos Estados Unidos tremulando? Vocês acham que aquilo ali é coincidência? Não. Aquilo é uma imposição cultural dos Estados Unidos. Roma fazia a mesma coisa. E no mundo antigo, todos queriam falar o latim, língua de Roma. Né? Além de todos quererem falar o latim, no mundo antigo, as mulheres queriam se vestir como as mulheres romanas, fazer os penteados das romanas, usar os produtos de beleza dos romanos. Né? Os homens queriam usar as togas dos romanos, como hoje nós copiamos a sociedade dos Estados Unidos. No mundo antigo, Roma dominava através da imposição cultural, não só através de uma imposição militar. Veja que povo extraordinário, claro, extraordinário para os romanos. Para quem era dominado, eles não eram tão extraordinários assim. Nós estamos fechando 30 minutos e 50 desse segundo momento. Vou parar aqui para nós gravarmos depois o terceiro e último momento dessa aula dessa semana.